Olá, boas-vindas ao Gente Saúde, o podcast para líderes de RH, focado em descobrir os desafios e as tendências que moldam o mundo da saúde corporativa. Por aqui, recebemos convidados para uma troca de insights e experiências estratégicas sobre saúde e bem-estar corporativo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao último episódio da primeira temporada de Gente Saúde. Esse é o podcast que a gente criou para discutir temas relevantes dentro de RH. Hoje eu tenho o privilégio e o prazer de ter um convidado incrível aqui falando comigo, que é uma tentativa que eu tenho, de tempos, mas que finalmente deu certo. Bem-vindo, Jean, ao episódio de Gente Saúde. É um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, Manu. Bom falar com todo mundo aqui também. Poxa, deu certo finalmente. Fico prazer feliz. Também estar com você, Manu. Também sempre aprendo muito nesses papos. Boa, vamos lá. Jean, começando pelo começo, então conta um pouco quem é você, de onde você veio, como você foi parar em RH, que experiências que você teve. Legal. Bom, fiz Relações Internacionais e Letras, eu quis ser diplomata em algum momento da minha vida. Legal. Aí eu vi que é uma carreira legal, mas assim, muito tempo carimbando passaporte, não fazendo nada de tão interessante assim, até poder fazer alguma coisa bacana. Eu mudei de rota. Eu dei muita sorte, fui parar numa fundação que apoia projeto de gestão na área pública, né? Que legal. Então, a brincadeira é entender como que você traz as práticas de empresa, de gestão, de eficiência, de orçamento, tudo mais, para a área pública. Puxa, muito bacana, muito aprendizado. Me apaixonei por esse negócio de gestão. Onde é que eu vou aprender mais sobre isso? Acabei na Ambev, que na época também, aqui eu estou em 2010, mais ou menos, super famosa sobre essa frente de gestão, né? De dados, indicadores, métricas, etc. Fiquei bastante tempo lá. Fui para a Pearson, que é uma empresa de educação. Que então, legal. muito bacana também acho que eu sempre tive muito esse negócio do propósito, né? Então, numa frente era ajudar a gestão no Brasil, depois ajudar a educação aqui. Foi super bacana. Fui de RH, de gente de gestão, como eu chamo. Fui de vendas também na Pearson, fiquei bastante tempo lá nas duas áreas. Fui para a GUP, depois, muito, muito legal também ser o RH numa empresa de RH, um pouquinho diferente, assim, tem mais nuance. Que legal. Conheci um monte de gente legal também, muita gente boa. E fui para a Vivara, que é o setor de bem de consumo, de varejo, aquela operação intensa, presencial todos os dias, um monte de loja, um monte de gente, também super bacana. Então, essa foi a trajetória aí num super resuminho, né? Que legal. E antes de falar dos desafios, eu queria meio que falar ou te ouvir um pouco sobre como foi a sua experiência da perspectiva de tamanho e setor, né? Porque você foi de uma coisa que era pública para depois para uma empresa super grande, super reconhecida, mais enorme, que é a Ambev. Depois para um desafio de educação, que é um setor às vezes um pouco mais lento. Depois para um desafio de... Você pegou um hipercrescimento da GUP, né? Literalmente você entrou no começo e viu a empresa crescer pra caramba. Depois para a Vivara, que era uma empresa listada, então... Que é uma empresa listada. Então, como foi um pouco dessas diferentes experiências pro seu repertório aí? Mano, eu acho excelente ponto, assim. Realmente você vê que não... Aí tá talvez a beleza e a complexidade do RH e de outras áreas, né? Não existe um tamanho único para resolver todos os problemas. Então, quando você fala de gente, de saúde, né? Talvez as soluções que você tem para uma empresa de 300 pessoas em tecnologia é diferente para uma empresa de 6 mil pessoas no varejo. E tá tudo bem, né? Eu converso às vezes com algumas pessoas, fundadores, CEOs, etc. E é muito interessante porque tem às vezes uma vontade de, qual que é o framework para avaliação de desempenho? Qual que é o framework para o recrutamento? Qual que é o framework, né? Qual que é a fórmula? E não tem, né? Assim, se tivesse seria fantástico, a gente copiaria com muito prazer, né? Mas realmente a fórmula de recrutar da Vivara não deve ser a forma de recrutar do Carrefour, que definitivamente não é a forma de recrutar da Pearson, né? Então, são nuances diferentes, né? E aí, para mim, o RH entra num papel super importante de resolver problemas. E a natureza do problema muda. Então, você perguntou assim, qual que é a diferença? Puxa, vou pegar aqui a GUP e a Vivara, vai. A GUP é uma empresa de tecnologia. Trabalho remoto no setor de tecnologia é algo bastante normal, né? Assim, hoje estamos mais no híbrido, né? Quase todo mundo pede para que se vá algumas vezes na semana, mas é normal você ter pelo menos 1, 2 dias onde você aceita o trabalho remoto. Se você fizer essa mesma pergunta no varejo, a resposta é bastante diferente. Quase nenhuma empresa do varejo
tem trabalho remoto. Geralmente são 5 dias por semana presencial, porque a dinâmica é outra, porque geralmente você tem operação... Bom, tô falando que 5 dias por semana é presencial, você pega varejo, tem muita loja em shopping. Exato. Shopping é segunda, são 7. Então a dinâmica é completamente diferente. E a solução que você bolou para cá não vai se aplicar para cá, e vice-versa, né? Então eu tenho um pouquinho de medo, às vezes, desses frameworks, mas eu acho que tem muita diferença por setor, por tamanho de empresa, né? Eu brincava também muito, você pega uma empresa de 50, 60, 80 pessoas, você subir na mesa e falar alto, dá para você falar com todo mundo, partindo da premissa que é presencial, né? Você vai uma empresa de 5.600, a comunicação passa a ser outro formato, outra dinâmica. E você pega uma empresa de 100, que tem gente em todo mundo, não dá para subir na mesa, você tem que... Imagina, tem fuso horário, tem um monte de detalhe para você olhar também. Então, eu acho que o legal é pensar as ferramentas aplicadas à realidade prática, né? Para resolver um negócio. E aí você fala de um ponto, antes a gente fala dos problemas específicos, que eu acredito muito que é... No final do dia, eu acho que os grandes profissionais, eles são muito mais drivados a problema do que a solução. E, eventualmente, com o processo de maturidade, você como profissional, você aprende que não existe uma solução única, que é o que você falou, né? Framework, eu acho que é um jeito de resolver o problema, mas que, na verdade, a solução ela é aderente ao problema, que ele é específico de cada contexto. E aí, falando um pouquinho sobre até o seu papel, né? Entrou num trabalho novo, então o Jean chegou na Vivara. Como que é um pouco das ferramentas que você tem de mapear um pouco do contexto e entender esses problemas para que você um dia chegue e fale, olha, acho que esses são os 2, 3 primeiros problemas que eu preciso resolver. Qual é um pouco da sua receita de bolo, assim? Super boa pergunta, Manu. Eu vou contar um caos rapidinho antes. Tá bom. Quando eu fui de vendas, eu fui primeiro de RH, depois de vendas, depois de RH. Quando eu era de RH, eu falava assim, nossa, ser de vendas, é o cara que muda o jogo, é o cara que vai lá e fecha o contrato e traz a receita, e geralmente a receita é a primeira linha de qualquer empresa, né, assim, coisa mais importante de qualquer empresa e tal. Deve ser muito legal ser de vendas. Aí eu fui pra vendas. Fiquei 4 anos em vendas. É muito legal você fechar o contrato no dia 31 de dezembro, salvar o ano, não sei o quê, tal. Vivi um pouquinho de todas essas experiências. Mas eu lembro que geralmente as empresas têm as unidades de negócios, produtos diferentes. Eu olhava e falava assim, nossa, eu fiz uma contribuição dentro da minha unidade de negócio, mas, meu Deus, o resto não fez, ou o resto não bateu a meta, ou outra unidade foi mal, e aí no final das contas o resultado foi mais ou menos. E aí eu comecei a ver a beleza de você estar no RH e você ter a possibilidade de colocar as pessoas certas nos lugares certos. Assim, falei, cara, isso é tão mais importante. Porque se eu consigo colocar as pessoas certas no financeiro, no jurídico, no comercial, na logística, no produto e assim por diante, cara, a equação toda roda melhor, né? Então, a minha volta para o RH foi de falar, né? Talvez puxando um pouco de sardinha pro nosso lado, falar assim, o comercial é bacana, mas o RH tem um potencial para mudar um negócio talvez maior. Não no curto prazo, né, às vezes, mas tem um potencial enorme para fazer isso no longo prazo, com muita propriedade, com muita profundidade. Então, assim, gente, quando você pensa em como mapear o problema para resolver a solução, para mim é começar do negócio, né? Às vezes a gente fala bastante do RH estratégico. Eu acho super legal, super importante, mas eu tenho muita dificuldade de definir o que é o RH estratégico e o que não é. Eu também. Então, assim, às vezes eu acho que a gente fala, não, tem que ser estratégico e vira uma palavra bonita, assim, que todo mundo quer ser, mas que tem pouco conteúdo por trás. Então, para mim, como eu tento... Eu não digo que eu consigo, mas que eu tento fazer isso também. Para mim, o ser estratégico é assim, tá, o que tá pegando no negócio? Pô, a gente não tá crescendo, a gente tá perdendo market share, a gente tá, enfim, não tem as competências para trabalhar com inteligência artificial, qualquer que seja o seu problema na sua empresa, né? Então, tá bom, esses são os problemas. Qual que é a caixa de ferramenta que eu tenho no RH? Pô, eu tenho engajamento, comunicação, recrutamento e seleção, avaliação de performance, metas, orçamento. Assim, eu tenho um monte de benefícios, saúde das pessoas, mental e física. Eu tenho um monte de ferramentas aqui. Como que eu vou aplicar essas ferramentas para resolver algum problema? E aí eu já vi casos que deram super certo e casos que deram super errado. Assim, eu lembro que, por exemplo, na Ambev, para dar os devidos nomes aqui, a gente tinha um modelo de remuneração variável assim, super bem construído, né, antigo e tal. E ele tinha todas as alavancas e premissas e contas e cálculos que você pode imaginar. Quando a gente botou ele... Só que ele ficou, assim, uns 8 anos sem ser revisado. Quando a gente chamou os vendedores na mesa e falou assim, cara, me explica o modelo de remuneração. Ninguém sabia. Ficou esse silêncio sepulcral, vergonhoso, né? Ninguém sabia. Porque o cara falava assim, tem que vender, e é isso, eu não sei como é. Tinha lá uma alavanca, se o cliente pagou e diminuiu a inadimplência e tal. Mas ninguém sabia, ninguém entendia. Manu, a gente mexeu no modelo, aí
paramos, fizemos conta, tudo mais e tal. Fizemos um piloto. No piloto, a venda subiu 8, 9%, se não me falha a memória. Estou falando 8, 9% de uma unidade da Ambev que vende centena de milhão. E a rentabilidade subiu 6, 7%, porque também se orientava o cara a vender mais, o produto que era mais rentável, etc. Então, assim, para mim esse é um caso de como é que você vai falar que o RH não impacta o negócio. Subiu a venda, subiu a rentabilidade, porque todo mundo é ser humano e se você tem os incentivos, essa é a minha premissa, se você tem os incentivos corretos, os motivadores corretos, você se esforça mais, você dá mais energia, você dá mais atenção para aquele tema. Sem dúvida. E tem vários exemplos errados também de coisas que a gente tentou mexer, né, trick, assim, fazer uma alavanca diferente e não funcionou. Então, dentro de engajamento, eu gosto muito, a Amazon fala da decisão tipo 1 e tipo 2, né? Então, assim, eu gosto muito das decisões tipo 1, que assim, eu vou, sei lá, agora a gente vai visitar cliente. Porque eu decidi que é importante, porque no Brasil a gente é relacional. Visita o cliente, subiu a venda? Não subiu. Volta atrás, assim, não precisa mais visitar cliente, né? Então, acho que isso é bem importante. Respondendo a pergunta para mim qual que é a dor do negócio, quais são as minhas ferramentas, qual ferramenta que eu vou aplicar para resolver a dor do negócio. Exato. Se for resolver a dor do RH, aí, na minha opinião, talvez isso não seja muito estratégico, né? E acho que tem uma outra coisa que você fala, assim, para mim, que ressoa muito, que é as pessoas criarem meio que esse sandbox, assim, esses ambientes de teste pro RH. Porque no final do dia, né, tipo, a ferramenta, a solução em específico, a gente pode ter níveis de convicção diferentes, ela vai dar certo ou não. Potencialmente a gente já viu esse problema na nossa vida antes e resolveu de um jeito e deu certo, então a gente fala, puta, eu tenho alta convicção que isso vai resolver. Mas existem lugares que é um problema novo, que tem elementos ali de, as pessoas estão remotas, as pessoas estão sei lá onde, e que não necessariamente a solução vai ser exatamente o que a gente imaginava. Mas o que eu vejo muito, assim, em lideranças é uma falta de empoderamento do RH testar e errar. E às vezes essa clareza do que é um erro tipo 1 e o que é um erro tipo 2. Então, exemplo, queremos criar um novo ritual para auferir a felicidade das pessoas mensalmente na empresa. A gente tem isso na People, lá, o Pulso. E aí, assim, o que pode dar errado? As pessoas podem reclamar, porque elas podem falar que é uma coisa nova que elas têm que responder. Mas também, assim, no limite, qual que é o downside disso, né? Então, assim, é um erro muito reversível. Perfeito. A gente roda 6 meses, se não der certo, volta. Mas eu tenho uma impressão que as pessoas, em relação ao RH, elas têm muito mais preciosismo, assim. E aí, como a solução nunca é certeira, você tem que ter um ambiente onde você vai testar algumas coisas diferentes para atacar aquele problema. Pode ser que na primeira resolva, pode ser que na quinta resolva. Perfeito. E é curioso, né, mano, assim, refletindo aqui sobre tua fala. O RH, ele tem essas ferramentas, mas a gente tem tantas competências que a gente, por exemplo, eu não vim do setor de tecnologia, né? Eu fui ter mais profundidade em tecnologia quando eu trabalhei na GUP. E eu lembro que eu parei para ver, assim, como é que o time de produto, de tecnologia trabalhava, né? E eu falava assim, que legal. Falei, do caramba. Falei, como é que eu puxo esse negócio para aprender aqui? E aí a gente começou dentro do RH a tentar fazer algumas coisas de dailies, né, rotinas mais ágeis de mudança e de teste. Então você vê assim, geralmente a turma de produto fala assim, tá bom, qual que é o indicador que eu tenho que mexer? Esse aqui. O que eu vou fazer para mexer esse indicador? Vou pintar o botão pessoal de produto, desculpa, eu tô simplificando muito, mas pintar de outra cor o botão, tudo mais e tal. Pô, beleza, aumentou o número de clique? Aumentou. Então fiz certo, vamos começar a replicar tal. Não aumentou? Fiz errado, vamos tentar outro caminho e tal. E você falou isso, eu lembrei de outra coisa, né? Eu acho que eu tenho mais história de coisas que deram errado do que deram certo, infelizmente. Todo mundo, o problema é que a gente não conta elas nos podcasts. Exato, vou contar uma aqui. E também vou dar o nome da pessoa que fez o certo, eu fiz o errado nessa história. Pô, você falou da pesquisa de pulso, né? Pra mim isso é uma super ferramenta importante. Assim, como é que as pessoas estão se sentindo na empresa? E quando eu comecei no RH, essa pesquisa de pulso era uma vez no ano. Hoje já tá mais, né? Espero que todo mundo aqui concorde que é muito infrequente. Infrequente você fazer uma vez no ano a pesquisa. Você não vai pegar muito dado para você trabalhar, né? Então a gente também começou a fazer mais vezes. E eu, talvez um pouquinho old school, foi na GUP também. Quando eu comecei, eu falei assim, não vamos... Queriam aplicar a pesquisa toda semana. Um subset de perguntas toda semana. Jean falou o quê? Não, vai dar errado. Não vamos fazer. Ninguém vai responder, tudo mais e tal. Aí teve uma pessoa do meu time, que eu admiro pra caramba, a Amanda Boinain, ela pegou e falou assim, Jean, vamos testar? Vamos ver. Se der, assim,
decisão tipo... A gente falou, mas não explicou. Né? Decisão tipo 1 é a decisão que você pode voltar atrás. Decisão tipo 2, geralmente, é a decisão que você não pode voltar atrás. Então, comprar uma empresa, fazer um M&A, não dá para voltar atrás depois que você assinou o cheque. Testar uma cor de botão novo, ou testar uma pesquisa semanal, mensal, dá para voltar atrás. A gente aplicou a pesquisa semanal. E eu, né, do alto do meu conhecimento, vai dar errado. Mas tudo bem, o time quer fazer, vamos fazer, tal. Manu, das melhores coisas que a gente fez, assim. Que legal. Pô, a adesão saiu de 60% mais ou menos mensal para 75, 85, assim, frequente, toda semana, 75, 85% de adesão, sem nenhum, quem é do RH sabe, sem nenhum push do RH, porque geralmente a gente tem que ficar mandando farol, cobrando as pessoas, não sei o que e tal. Cara, virou normal, mas também foi muito bem pensado no consumidor. Então, era uma pesquisa que levava, assim, 45 segundos para a pessoa responder. Vinha no e-mail, vinha no Slack, então vinha em tudo, a pessoa respondia 45 segundos, era uma foto, tô me sentindo bem, tô me sentindo mal, e toca a vida para a semana seguinte tirar outra foto, né? Então, acho que perfeito o teu ponto, assim, você tem que ter espaço dentro do RH também para saber as decisões de tipo 1, que são decisões de como é que eu vou medir o pulso das pessoas, por exemplo, trocar o benefício talvez seja uma decisão de tipo 2. Assim, não é fácil ficar mexendo nesse tipo de coisa. E a reversibilidade, ela é relativamente baixa, né? Você vai olhar daqui a um ano de novo para aquilo. Exato, é mais complexo. Mas assim, poxa, pesquisa sobre o benefício, falar sobre isso, colocar uma coisa nova e depois, se precisar, você avisar que você pode tirar. Eu acho que a gente tem que ser mais flexível com essas decisões rápidas, né? Legal. Eu acho que eu vou contar um caso aqui interessante sobre pulsos e coisas, que eu encontrei uma fundadora amiga minha num evento faz umas 2 semanas e ela me trouxe uma coisa que eu não sabia, que no iPhone, lá naquela parte de Apple Health, dá pra você fazer uma pesquisa de pulso individual. Que dá pra... Eu também não sabia, ela que me contou e me mostrou. Você pode falar como você tá se sentindo. E aí tem uma nota de 0 a 5, você pode falar, hoje eu tô me sentindo feliz, esperançosa, tem tipo vários sentimentos. E depois eles plotam aquilo num gráfico de como você tá se sentindo ao longo do tempo. Muito legal. E ela falou, uma das coisas que a gente sabe, né, que é fato, a gente como ser humano, a gente tem muito viés de recência. E eu brinco assim, eu até falo com a minha diretora de RH da People, eu falo assim, às vezes eu sinto que o RH tem até mais, assim, porque a gente fica, uma coisa tá boa, a gente fica muito feliz, uma coisa tá mal, a gente tá muito feliz. E a gente tem um exercício que a gente tem que fazer, que tem que ser intencional, de olhar um pouco para horizontes mais longos de tempo. Claro. E o que ela falou, meu, empreender é super difícil, ela empreende em saúde, que tem complexidades adicionais, né, eu posso falar por conta própria. E às vezes a gente fica se martirizando ali, do tipo, ai, tá muito ruim agora. E ela falou, talvez que eu tô achando que tá ruim, eu abro o meu pulso individual. Que legal. E aí tem que eu percebo que num dia que eu estou me sentindo horrível, no dia seguinte eu estou me sentindo super feliz. E eu lembro que o ser humano, ele é meio que isso, assim, altos e baixos o tempo todo. Então, uma das coisas que eu gosto muito, e eu até acho que mensal, semanal são coisas legais, que é, quanto mais frequente você perguntar para as pessoas, mais você vai ter provavelmente oscilação, porque as pessoas vão responder como elas estão se sentindo naquele momento, mas mais você vai conseguir mostrar a oscilação da própria pessoa dentro daquele horizonte de tempo. E no final do dia, a vida é um pouco sobre isso, né? Altos e baixos, dias bons e dias ruins que se seguem. Perfeito. Então, eu acho que essa é uma ferramenta muito, muito importante até pro RH lembrar as pessoas, às vezes, e relembrar elas de maneira mais estruturada, que eu brinco assim, a vida não é um morango. Tem horas que ele é doce, tem horas que ele é amargo. Muito boa. E a vida segue. Você sabe, mano, te escutando aqui, eu tava tendo essa reflexão esses dias, né? Porque, pra mim, você tem essa quase que hierarquia ou pirâmide. Você tem os problemas de negócio, que você como RH, você deveria olhar esse problema como qualquer... Assim, problema de venda é problema teu. Problema de perda de pessoas é problema de venda também. Então, o que tá doendo no negócio que te impede de triplicar de tamanho, duplicar, crescer o market share, crescer a rentabilidade, atender melhor seus clientes, assim por diante. A partir disso, aí pra mim, sim, a divisão de áreas existe pra você só falar assim, cara, suas ferramentas de start são essas daqui, né? Então, geralmente o cara do RH não vai olhar o preço para resolver o problema de market share, e geralmente o cara do preço não vai olhar o turnover. Então, tudo bem, é só para tentar simplificar as coisas. E discutindo, eu acho que para mim faz muito sentido a tua fala, porque tem depois uma outra camada, quando eu penso no RH, que é assim, que tipo de competências e de estudos eu tenho que ir atrás para desenvolver, para usar bem essas ferramentas e desenvolver a função. E aí que eu acho que o RH é mais difícil, porque, pô, eu tenho um pouquinho mais de 10 anos de RH. Sempre que eu fui tentar estudar, cara, você cai quase que numa questão legal e legislativa, né? Assim, você vai o banco de horas, a licença não sei o que, a licença não sei o que lá e tal. Mas tem pouco estudo sobre comportamento humano. Então, na minha cabeça, o que funciona no RH é estudar comportamento humano, assim, psicologia, sociologia, como é que as pessoas funcionam sozinhas, em grupo, tudo mais.
isso que você falou para mim me lembrou muito de estatística, porque você fala assim, putz, um ponto fora da curva definitivamente não constrói uma tendência diferente. Então, se você conhece um pouquinho de dados, etc., você entende o que é uma tendência, uma curva, a normal, não é normal, pi velho, R quadrado, não sei o quê, mas assim, você entende um pouco de como é que você interpreta esses números, né? Eu também, outra coisa que eu adoro é assim, putz, veio um número bom, a gente fica todo mundo feliz. Outra coisa que eu adorava fazer, que não é tão, não sei se é muito legal, mas que eu adorava fazer, pô, vinha a pessoa de vendas falar assim, nossa, vendemos 15% a mais. Falava, pô, muito legal. O que você fez? E a pessoa não sabia falar o que ela fez de diferente para vender 15% a mais, 20% a mais. Então, isso para mim era um elemento que mostrava assim, pô, talvez tenha tido alguma flutuação do mercado, assim, sei lá, as empresas estão melhores, baixou alguma taxa que eu não sei e tal, e a gente vendeu mais. É diferente da pessoa, não, peraí, eu fiz isso, isso e isso, gerou resultado tal. Então, saber explicar o resultado é muito importante, né? Sem dúvida. E a gente, às vezes, não vai para esse caminho, né? E tem uma coisa, assim, sobre liderança que eu acho que é muito, muito importante, que é, tipo, sei lá, quase pirâmide de Maslow ali, que são necessidades básicas do ser humano, que parece, a gente tá até falando sobre isso antes de entrar aqui, que parece ser bom senso, mas bom senso... É difícil. É difícil de entender o que ele é. Que é, por exemplo, um exemplo prático, assim... 3 pessoas do meu time pedindo demissão. Que a primeira eu vou me sentir horrível, né? Vou pensar na minha casa, no escritório, o mundo acabou. Isso é um ser humano, né? Independente de onde você estiver. E depois tem que pensar, tá, mas como que eu meio que cato esses cacos e mostro pras pessoas que as coisas vão dar certo? Porque eu vejo muito na liderança um pouco desse papel, assim. Você é o comandante do navio. Às vezes pode parecer que o navio tá indo em direção ao iceberg. Mas você tem que estar lá, tipo, dizendo pras pessoas, gente, a gente vai conseguir desviar, o que eu preciso que vocês façam é pega uma coisa pro outro lado, outro pega pro outro. E tem uma parte ali que as pessoas querem se sentir acolhidas, as pessoas querem se sentir escutadas. Então, nesses momentos, principalmente nos momentos difíceis, você tem que lembrar de necessidades básicas do ser humano e do seu papel como líder, de comunicar, né? Que você falou, qual é a ferramenta que você tem? O RH é a liderança, a ferramenta é a comunicação. A ferramenta é... As pessoas têm que ter senso de pertencimento. Como que eu gero isso? Né? Então, até agora, falando, a gente vai ter um final de ano na Pipo, tá chegando e tal. E a empresa tá crescendo. E como a gente é remoto em várias áreas, eu não conheço todo mundo. Tem pessoas que eu vi no Slack uma vez, 2, mas elas não interagem muito pouco comigo. E aí eu tava conversando com o meu sócio e a gente tava falando, como que a gente pode se aproximar mais da empresa como um todo? E aí, assim, não dá mais pra fazer 1 para 1 com todo mundo, porque são 200 pessoas. Eu poderia fazer vou entrar na semanal da área, na mensal da área, mas a verdade é que eu tô num lugar muito distante ali, eu vou falar, as pessoas vão ficar quietas, ninguém vai abrir o microfone, tipo, já tem um nível de poder na organização muito diferente que vai moldar comportamento. E aí eu comecei a pensar com o meu RH, como que a gente cria uma dinâmica, porque vai ter que ser uma dinâmica, para as pessoas se sentirem parte. Então, em 2025 a gente quer chegar lá, a gente tá focando nisso, como vocês podem contribuir? O que vocês têm de dica pra mim? Se vocês fossem CEO da Pipo um dia, o que vocês fariam? Super então, legal. Vamos criar alguma dinâmica de senso de pertencimento, assim, das pessoas se sentirem escutadas, por quê? Se sentir amado, se sentir escutado, se sentir acolhido, são necessidades básicas do ser humano que a gente tem que, como líderes, tentar meio que endereçar no nosso dia a dia, né? Perfeito, perfeito. E acho que pra mim segue essa hierarquia, né? Te escutando também falar assim, pô, você tem uma dor de negócio, fala, cara, sei lá, preciso crescer, preciso não sei o que e tal. Para isso acontecer, acho que é importante as pessoas se sentirem participantes, né? Estarem envolvidas nisso. Sem dúvida. Para fazer isso acontecer, eu preciso ter um compilado de ações aqui e aí vem o que eu falei, às vezes, de economia comportamental, de psicologia. Sem dúvida. Pô, quais são as alavancas que fazem as pessoas ter senso de pertencimento? Sem dúvida. SS. Cara, aí para mim, tipo 1. Vamos testar. Funcionou? Cara, legal, segue. Não funcionou? Tá, corta esse ritual aqui, bora fazer um outro próximo que nos ajude a resolver isso, né? Sem dúvida. E agora eu vou pular para uma pergunta que eu queria fazer lá no começo, mas a gente acabou divagando aqui, mais uma conversa boa, que é, falando principalmente dos últimos 2 desafios que você teve, assim, quais foram os principais problemas, se você tivesse que elencar que você enfrentou da perspectiva de RH em cada um deles, e conta pra gente um pouco do processo na GUP, né? Qual era o principal problema? O que vocês fizeram? O que você acha que realmente deu resultado? O que não deu tanto como vocês imaginavam? E na Vivara, qual era o principal problema de RH que você tava para resolver ali? E como vocês têm endereçado isso? Putz, legal. Boa pergunta. É difícil, hein? Difícil. Mas eu acho que, assim, ao meu ver, na GUP, uma das principais questões que a gente tinha, não sei se é a principal, mas uma das, era como é que você equilibra a performance, né? Assim, pô, a gente quer crescer, quer ser promovido. Aí
tanto no nível individual, quero ser promovido, quero ganhar mais e tal, e enquanto empresa, pô, a gente quer ganhar mais market share, quer crescer o resultado de vendas e tal. Com uma outra pauta que eu acho incrível que a gente discute mais isso hoje em dia, sensacional, mas que não conseguimos ainda talvez equacionar isso tão bem, que é de saúde física e mental. Sim. Então, esse era um problema, tá? Que a gente tinha na GUP. Não acho que a gente resolveu, mas a gente tentou avançar com ele. E posso fazer uma pergunta só pra gente aprofundar mais? E como vocês identificaram o problema? Foi muito liderança? As pessoas traziam no pulso? Boa pergunta também, Manu. É um pouco de tudo, né? Assim, você tem... Eu gosto dos dados quantitativos e qualitativos. Então, quantitativamente, você via na pesquisa de pulso, você via nas entrevistas de desligamento, você via em vários elementos que as pessoas estavam mais estressadas. As pesquisas também de mercado mostrando isso. Então, parecia haver algo ali que tá traduzido nos números, que está gerando um problema. E você via isso no qualitativo também. Você ia almoçar com as pessoas, meu Deus, tô ansioso, vou ter uma reunião, não sei o que eu vou falar, nossa, esse mês se não bater o resultado, meu Deus, o que vai ser da minha vida, tá? Assim, como é que você vai lidar com isso também? Então, acho que no quali e no quanti estava claro que tinha um problema ligado à saúde mais mental, eu diria, e essa parte de alta performance. Tá bom. Né? E aí, talvez tentando usar um pouco essa metodologia que a gente estava falando aqui, o primeiro ponto é entender o problema, esses dados e tal, e o segundo ponto é usar abordagens diferentes. Então, acho que a provocação que a gente fez foi, mas será que precisa ser versus, né? Assim, saúde mental versus alta performance? Né? Eu tenho que olhar uma coisa de um lado da mesa e outra coisa do outro lado. Será que eu consigo ver as duas coisas do mesmo lado da mesa? Porque eu não conheço, Jean, não conheço, a gente estava falando, eu não conheço ninguém que fez muita alta performance, que entregou resultados diferentes da média, estou chamando alta performance disso, e que fez isso trabalhando pouco. Eu não conheço. Se alguém conhecer, me apresenta depois, super ansioso para conhecer. Sim. Trabalhando pouco não quer dizer só horas. Pode ser intensidade. Geralmente é um misto dos dois também, tá? Para não ser muito fantástico mundo de boss. Mas você entregou pra caramba tal em 6 horas por dia? Difícil. Improvável, né? E do outro lado, eu também não conheço ninguém de alta performance que não tem uma certa saúde mental protegida, blindada, né? E física também. Na verdade, eu estou separando aqui, mas essas coisas são super ligadas. Exato. Então, assim, que não cuide da sua saúde, porque senão você não consegue, porque também alta performance não é um mês de alta performance. Alta performance geralmente é anos de alta performance. E uma coisa retroalimenta a outra. Então, isso posto, aí vem também um pouco do que a gente estava falando antes. A grande sacada, assim, né, talvez pra gente foi, não existe um one size fits all, não existe uma fórmula mágica que, funciona na empresa A, B, C até a Z. Não. Dentro da nossa empresa, para tentar dar um exemplo ilustrativo aqui, dentro do segmento de tecnologia, dentro do segmento de varejo, dentro do segmento financeiro, eu acho que essas equações vão ser diferentes de alta performance e saúde. Vou chamar de saúde no sentido mais amplo aqui. E, cara, tá tudo bem, porque são 3 públicos diferentes também. Tentando não generalizar, mas talvez alguém de fundo de investimento dê um peso para... Eu quero ganhar um caminhão de dinheiro muito rápido, não sei o quê. Cara, eu tô disposto a fazer algumas coisas por isso, que talvez uma pessoa de outro setor não esteja. Então, também envolve entender quem que é seu público, né? O que esse público está buscando. Se você está oferecendo uma solução de remuneração para um público que está buscando um pouquinho mais de equilíbrio e qualidade de vida... Vai dar errado. E a recíproca é verdadeira. Vai oferecer qualidade de vida para o cara que quer ficar milionário muito rápido, vai dar errado também. Então, a gente tentou começar... o que a gente fez? A gente, na GUP, usou a ferramenta do EVP, o Employee Value Proposition, né? O que a GUP oferece para o funcionário. E aí você falou de erros e acertos. Quando a gente montou o EVP, foi muito legal, porque a gente fez assim, isso aqui é o que a gente quer ser. Aí a gente perguntou para as pessoas, o que a gente é? E aí ranqueou. E você viu coisas que a gente queria ser, que a gente não era. Coisas que a gente não fazia tanta questão de ser, que a gente era muito. E aí você começa a ver assim, é diferente como eu me posiciono de como as pessoas me leem, me entendem enquanto empresa, né? Então, eu lembro de um bem, mano, que era treinamento. Treinamento era uma coisa que, assim, a gente falava muito sobre crescer rápido, aprender muito e tudo mais, mas quando a gente parou pra, assim, fazendo um meia-culpa, né, responsabilidade minha aqui, a gente parou pra ver que a gente não investia tanto em treinamento assim. Vamos investir mais. Então, a gente tá falando que a gente quer ser uma empresa que precisa aprender muito, mas eu tô investindo pouco. Então, essa é uma verdade que no momento na hora do vamos ver, não fica em pé, né? Legal. Muito legal. Essa parte do como a gente se percebe, né? Como as pessoas percebem a gente, eu acho que é um super insight. E eu sinto que, falando no lugar de fundadora, né? Então,
no final do dia sou dona da empresa, usando um vocabulário assim, eu acho que esse gap ele é ainda maior. Claro. Porque você tem uma visão romantizada da empresa que você criou, que muitas vezes ele diverge muito de como as pessoas estão percebendo aquela empresa. E aí tem um processo, que eu até falei isso uma vez, um texto que eu escrevi, que é um texto muito genuíno, assim, meu, que é... Quando você está fundando uma empresa, quando você está montando uma coisa, você pode ser um líder de uma área, existem as coisas que você acredita, existem as coisas que você está ouvindo das pessoas, existe também um meio do caminho que é como as pessoas estão te dizendo para fazer. Então, os frameworks também são um ótimo exemplo de... eu quero montar uma máquina de recrutamento aqui na People. Aí, o que vai rolar? Vai ter lá a Amazon. As pessoas vão dizer, faz o modelo da Amazon, é maravilhoso, os bar raisers, não sei o que lá. E aí você vai falar, pô, nossa, eu li o livro, eu realmente achei incrível. Mas às vezes eu, como, sei lá, líder, vou falar assim, não, mas eu acho que não tô pronto, né, pra ter bar raiser. Eu quero ser a bar raiser de 100% das pessoas que eu contrato. E às vezes tem as pessoas lá da ponta dizendo, olha, esse processo tá muito engessado. Eu preciso de velocidade, tá difícil encontrar os bar raisers, tá difícil ter sua agenda, você tá virando gargalo pra contratação. E aí eu sinto que às vezes você tenta encontrar um meio do caminho entre essas três coisas, que é o pior do lugar, porque é um lugar que você não otimiza nem pra você, nem pra metodologia que você encontrou e nem pra necessidade do funcionário. Então eu acho muito processo de desconstrução e maturidade, pelo menos falando assim, numa cadeira de liderança, eu vejo muito a People também, no final do dia você tem que ter muita clareza sobre o que você está otimizando e quais são as consequências daquilo. Então, exemplo, as pessoas estão dizendo que ter mais descanso flexível na minha empresa é muito importante para minha saúde mental. As pessoas estão dizendo, talvez você, como CEO ou líder, acredite que as pessoas, na verdade, têm bastante flexibilidade. E que essa não é uma das questões que está gerando a questão de saúde mental. Talvez o que está gerando saúde mental as pessoas estão trabalhando remoto, por exemplo, e estão muito distantes, com muito pouco senso de pertencimento, elas precisam se encontrar mais. E aí você vai lá e vamos dizer, você fala assim, mas cara, as pessoas estão dizendo isso, eu vou ouvir as pessoas, né? Cliente no centro, o cliente é meu funcionário aqui, você vai lá dar o dia de descanso flexível. Aí o que pode acontecer? Pode dar certo, pode dar errado, aí você vai ter que retirar, e aí direito adquirido tem toda uma questão. E aí tem uma terceira consequência que pode acontecer, dar errado, não resolver e as pessoas saírem. E aí você tem que lidar com as consequências de uma decisão que você tomou, otimizando para as pessoas, sendo que no final do dia a única pessoa que vai lidar com as consequências reais e os impactos é você. Então hoje, quando eu penso no meu processo decisório, eu sou muito mais intencional sobre essas coisas. Então assim, eu tô otimizando para quem? Pro que eu acredito, pro que a minha liderança tá pedindo, pro que as pessoas estão pensando, e quais são as consequências de cada uma dessas decisões. E eu tô em paz de conviver com elas ou não, e qual que é a capacidade de reverter elas ou não. Puta, muito bom ponto. Eu acho que esse é um jeito que eu penso muito nas decisões que eu tomo, e hoje, às vezes a gente pendula muito como ser humano, né? Então a gente fala assim, pensei nos funcionários, agora eu penso só em mim. Você tem esses momentos, mas eu tento muito pensar assim, e colocar as coisas no papel, na hora de tomar decisão e refinar o meu processo decisório como líder, que eu acho que é muito importante. Super. E que legal, né? Que hoje a gente vive num espaço também, num ambiente onde você também, como líder, você pode depois virar e falar, pessoal, me enganei. Errei, né? Assim, você tem esse espaço de ser mais vulnerável que antigamente não se tinha tanto, no sentido de que errar era quase que um cartão amarelo, o segundo estava fora. Então, hoje não tem mais essa visão, né? Foi bastante desconstruído. Mas eu adorei teu ponto. Eu concordo super que, assim, se você tenta ser tudo pra todos, você não é nada pra ninguém. Então, vou tentar agradar aqui. Cara, geralmente você vai montar um Frankenstein ali que não vai funcionar nada. Tem outra fala legal que é o disagree and commit, né? Assim, você discorda, mas se compromete com aquela fala. Então, gente... Se vamos voltar pro escritório, vamos voltar pro escritório. Para pegar o tema do momento, né? Vamos voltar. Então, assim, vamos testar. E eu gosto muito de pensar numa via de mão dupla, assim. Então, poxa, eu confesso que, por exemplo, outro caso legal. Quando a gente foi discutir voltar pro escritório na GUP, Jean, inicialmente, eu era um pouco mais contra, assim, sabe? Falei, puta, não sei se vai funcionar, vai ser um baita de um rolo para explicar para todo mundo e tal, não sei o quê. Voltamos assim, 1, 2 vezes por semana, super light, super leve. Manu, foi bom pra caramba. Foi sensacional. Assim, eu entrei na GUP como empresa remota. Então, eu pude comparar bem os dois mundos. E eu falei, se eu pudesse... Às vezes as pessoas me perguntam, se você pudesse voltar atrás, quando você entrou com o CHRO, o que você faria diferente? Eu teria voltado antes. Porque eu sei a diferença que fez pra mim, conhecer as pessoas, entender melhor, enquanto na minha cadeira, na minha função. Isso era fundamental. Então, é claro, eu sei que não é igual pra todo mundo, pra algumas pessoas talvez o
trabalho, do deslocamento, a situação é mais difícil, eu super entendo. Mas aqui volta porque eu falei do que você tem que estudar, né? Às vezes de psicologia, sociologia e tal. A empresa é uma mini sociedade. Assim, é óbvio que nem todas as decisões vão ser igualmente boas ou igualmente os benefícios distribuídos para todo mundo. Mas se você não sacrificar um pouquinho pelo todo, né? Assim, se quiser ir para a parte legal de ter querido ser diplomata, estudei bastante política. Sim. Se você não sacrificar um pouquinho pelo todo, cara, ninguém vai para lugar nenhum. Então, assim, pô, a gente vai voltar 2 vezes por semana. Isso vai ser importante. Ah, mas pra mim é ruim. Cara, mas pensa no todo. Assim, se cada um for querer o melhor só pra você, meu amigo, tamo lascado, assim, né? Não vai funcionar. Sim, sem dúvida. Boa. E aí, vamos falar um pouquinho de Vivara. Qual Legal. foi o principal desafio de RH quando você chegou lá? O que você viu? E como você descobriu ele? Só pra gente falar primeiro de problema, vai. Super claro. Na Vivara, o grande desafio que a gente teve, né, na minha chegada foi o recrutamento de alto volume. Então, assim, poxa, são 5.600 pessoas, 1.100 pessoas numa fábrica, 3.600 pessoas em loja, um monte de gente no escritório, tudo mais. Então, era um desafio de recrutar em alto volume. Quem conhece de varejo sabe, assim, turnover, isso dado do IBGE, se não me falha a memória, é 52%, 53% a média de turnover do varejo no Brasil. Então, eu vim de lugares onde era muito menor, estava acostumado, achei um absurdo. Mas você vai vendo que rotina de shopping, super puxado, não tem feriado. Então, você entende, às vezes é uma porta de entrada para a pessoa depois ter outros empregos, enfim, né? Então, a gente começou a ter que olhar o turnover de alto volume, o recrutamento de alto volume. Mas não volta para essa... Como é que isso afeta o negócio? Aí, o primeiro dado interessante, eu parei para estudar lá, a vendedora da Vivara vende 3 pontos percentuais a mais a cada mês que ela fica na Vivara. Estamos falando de uma empresa de quase 3 bi de faturamento, Caramba. Isso é bastante dinheiro. Caramba. Então, tinha uma curva clara, assim, era só você pegar o dado da vendedora A, mês 1, vendedora A, mês 2, vendedora A, mês 3, aí você... Tinha 3.600 data points, assim, dá para você fazer essa conta. Então, você fala, bom, dá para quantificar em dinheiro quanto que eu estou perdendo por isso, ou por não ter a vendedora aqui, ou por demorar pelo recrutamento. Segundo ponto, começamos a fazer qual que é o perfil da vendedora. Então, putz, o que é melhor ter, o que é melhor não ter? Um jeito legal, você tem 3.600 pessoas, você separa num grupo de dados e você vai vendo o que é melhor e o que não é melhor. Para dar um exemplo da Ambev legal, na Ambev, o vendedor melhor era o vendedor endividado. O cara que tinha dívida, estatisticamente falando, não estou falando que é bom ter dívida, mas o cara que tinha dívida vendia mais. Isso era um fato ali, estatístico do negócio. Então, a gente começou a traçar o perfil. O terceiro ponto, a gente foi para a gestão. Então, por exemplo, a gente começou a monitorar o resultado de recrutamento diariamente. Lembra que eu falei que eu aprendi isso com a área de produto, uso até hoje. Então, começamos a fazer daily. Pô, que vaga que fechou, que vaga que não fechou, por que não fechou, o que está pegando, qual que é o problema, como é que eu resolvo? Bora, rápido, né? Fazer isso acontecer. E por último, a gente começou a aplicar a tecnologia. Então, se antes eu precisava ligar para a pessoa poxa, Manu, me conta aí, tá, você tem interesse na vaga, não sei o quê, tá? Pô, hoje em dia dá com LLM para você montar um modelo lá no WhatsApp, que é a ferramenta, por definição, que a maioria das pessoas usa, para você trocar e falar assim, mano, e assim, sem alucinar, que eles chamam, né? Sem ela responder coisas muito erradas. Então, rapidinho a gente fez um teste e tal, e começou a usar. Ou pode ser um LLM, que às vezes é mais caro, tal, ou pode ser a famosa árvore de decisão, né? Que acho que todo mundo aqui já passou por em algum momento. Clica aqui, clica ali, e você vai chegando. Um ou dois, exato, e vai chegando onde você tem que chegar. Fazendo isso, o negócio aí, mérito 100% do time de recrutamento da Vivara, a gente saiu de 120 vagas fechadas por mês, mais ou menos, para 400 vagas fechadas por mês. Então, assim, quadruplicamos a quantidade de pessoas que a gente conseguia atrair com base nesses 4, né, assim, entender que isso era importante para o negócio, definir bem qual que era o perfil, mudar os rituais de gestão e aplicar a tecnologia dentro do negócio. Então, esse foi a grande... E aí, você falou assim das coisas erradas no meio do caminho. Também, né? Pô, uma que a gente tentou fazer, a gente quis pedir, a gente sempre tinha uma entrevista com um vídeo, né? Assim, pra trocar com a pessoa. E a gente falou assim, não, acho que não precisa fazer. Pedir pra pessoa mandar o vídeo direto, né? Então, assim, grava um vídeo de 30... A gente queria saber porque a pessoa queria trabalhar na Vivara. Então, a gente se conectava e ela explicava porque ela queria trabalhar na Vivara. Pô, a gente falou, não, manda um vídeo, vai ser melhor pra pessoa, porque ela só grava um vídeo de 1 minuto falando porque ela quer trabalhar na Vivara. Pensando na pessoa, a gente fez um processo diferente. Sabe qual foi o índice de retorno de vídeos que a gente teve? 2%. Caramba! Ninguém queria gravar o vídeo. Ninguém queria gravar o vídeo. Aí, a gente podia aprofundar isso, mas a gente decidiu assim, não, então,
corta essa iniciativa, volta para ter aqui uma entrevista presencial com a pessoa, e essa vai ser uma pergunta que a gente vai fazer do porquê que ela quer trabalhar na Vivara. Então, contando uma, teve vários outros erros que a gente ia medindo lá para ver o quanto que gerou ou não gerou resultado, mas com fatos e dados sempre fica mais fácil ter essas conversas, né? Legal. Realmente deve ser um mundo completamente diferente do nosso, né? Fico imaginando, pegando o que a gente tava falando de brincando de bar racer, tipo assim, nada disso, esses frameworks são completamente, assim, inúteis, né, entre muitas aspas, assim. Dá pra pegar uma referência ali e aqui, mas é um outro mundo, né? Então, a gente tava conversando, eu penso muito parecido, Manu, porque pra mim o framework, não é que ele não ajuda, mas ele é um framework. Ele é assim, tá, é um ponto de partida. Então, assim, eu quero ter um bar raiser para as vendedoras, pô, super, gente, é o faturamento do negócio, assim, 80% da receita é das lojas físicas, tal, na Vivara. Então, isso é super importante. Se eu conseguir recrutar melhor, eu vou vender mais. É um baita problema de negócio que eu posso ajudar enquanto gente gestão RH. Mas o bar raiser das vendedoras da vai ser igual ao da Amazon? Com certeza não. Com certeza não. Mas não vai, se eu colocar 7 entrevistas para uma pessoa que está num entry level de trabalho, a pessoa larga no caminho. Assim, realidade brasileira, tá, turma? Não estou falando de novo que eu gosto ou não gosto. Você vai contratar, dependendo do cargo que você contrata, a própria pessoa tem uma expectativa de número de etapas, de aprofundamento da etapa, não sei o quê. Então, se você... aí é mais filosofia oriental que eu também gosto, assim, você jogar uma pedrinha no rio, o rio dá a volta e chega no mesmo lugar. Se você colocar 7 etapas para um candidato, ele vai sair do processo, não vai dar errado. Você tentar travar o rio ali, né? Legal. Então, vai precisar pensar em formas criativas de aplicar um bar raiser num processo de alto volume. Eu também não sei qual que é, tá? Mas deve ter, assim, como fazer. E uma dúvida, assim, né? Falando até um pouco do approach. Vocês podiam escolher 2 problemas. Ou problema de recrutamento em escala, ou problema de turnover. Que era uma coisa ali que parece que é muito mais padrão do setor. E a gente falou, putz, isso aqui é uma coisa que não dá pra lutar contra. Mas vocês chegaram a cogitar olhar pra turnover? Cara, chegamos. Aí você fez uma pergunta muito boa, mano, lá atrás, que era assim, como é que você escolhe os problemas que você vai resolver, né? A gente olhou o turnover também, tinham várias causas de turnover que a gente foi tratando, foi tentando trabalhar também, mas a sacada foi assim, turnover talvez vai ser um pouco mais médio prazo, vai levar alguns meses para eu resolver esse problema. Ponto 2, você tinha, e sempre vai ter, uma turminha, quando você tem 3.600 pessoas, que está mais no bottom performer. Então, também você sabia que você ia ter um volume de vagas maior do que a 120 anyway, né? Isso ia acontecer. E o terceiro, Manu, aí também acho que também a gente está falando daquele, acho que várias referências nossas àquele livro Working Backwards lá da Amazon, né? Um dos valores que eles têm lá que eu gosto muito e tento usar é o viés para ação. Então ali quando eu cheguei tá todo mundo falando, cara, o problema é vaga. Então tá bom, eu vou olhar o turnover, eu vou entender se isso faz sentido ou não, tal. Mas assim, tá todo mundo falando que o problema é esse. Vamos resolver esse problema. Assim, não me parecia nada absurdo resolver um problema de recrutamento e seleção, então a gente também olhou essa frente. Mas você tem toda a razão. Tem um baita desafio de turnover que a gente ainda não resolveu. A gente melhorou, mas não resolveu. E aí começa a parte de dados que eu comentei lá atrás, de estatística. Pô, como é que lá o nosso turnover era mais de 0 a 3 meses, então era na entrada. Então, se é na entrada, como é que eu faço o treinamento? Se eu tenho que fazer o treinamento, ele é online em todo o Brasil para, 500 pessoas. Como é que eu faço isso rodar? Como é que eu explico? Geralmente, quase ninguém entende de joia no Brasil. Qual é o vendedor branco por o rosé? Qual que é a liga metálica que tem? Tá? Quando você vai vender, você precisa saber um pouquinho sobre isso. Então, entra a tecnologia. Falou, poxa, vamos subir todos esses conteúdos numa plataforma, porque não adianta, eu posso explicar para você que ouro rosé é 75% ouro, 25% outras ligas, tarará. Mas, se eu fizer isso, provavelmente você vai esquecer daqui uma semana e meia, 2. Se eu boto isso no WhatsApp, você consegue... eu esqueci. Aí você manda um áudio. Qual que é a diferença do... Imagina, para um número de telefone. Qual que é a diferença do áudio rosé? Tal. Meio chat GPT, né? Mas focado nos recursos da empresa ali, né? Que legal. E acho que tem uma coisa que eu falo muito, assim, com pessoas, assim, que às vezes estão começando na carreira, e elas falam, o que eu deveria me desenvolver? E acho que tem muito a ver com metodologia de produto, assim. Eu acho que como que produto trabalha, que eu acho que é legal, mas eu concordo muito do viés para ação, que às vezes é a minha única crítica ao pessoal de produtos. Às vezes eu acho que o pessoal de produto quer aprofundar muito, e às vezes a gente também tem que fazer um pouco mais para aprender fazendo. Mas no final do dia, o pessoal de produto trabalha como? Define problema. Então, acho que essa é uma mentalidade muito importante que todo mundo tem que ter, que é eu tenho que ser meio que obcecado por problema, muito mais que ser obcecado por solução. Aí tem uma segunda etapa, que é definir o problema, né? Peguei os inputs lá que me fizeram definir os problemas qualitativos, quantitativos. Eu tenho que meio que ranquear esses problemas. Perfeito. Porque aí a segunda coisa que eu tenho que fazer é como que eu sei se eu deveria resolver o problema A ou o problema C primeiro.
E aí você pode entender, às vezes, o impacto no P&L. Tem várias maneiras de ranquear, não tem uma só, né? Há o impacto no P&L que isso gera, tem a questão de impacto e feasibility, né? Então, assim, o que vai gerar mais impacto no meu negócio? O que é mais fácil de eu fazer, né? Então, a matriz lá, impacto e esforço. Tem várias maneiras, vários frameworks, e aí depois você tem que ter meio que, ao longo da sua vida como liderança, que tem uma parte que é vivência, uma parte que é estudo, você vai ganhando repertório de solução. Perfeito. E aí você tem que meio que ter essas 3 caixinhas ali na sua cabeça de como você endereça as coisas. E aí, pensando em como os grandes profissionais, as pessoas que eventualmente se destacam no mundo corporativo, eu acho que o viés para ação é uma coisa muito importante. Então, as pessoas, em geral, lembram das pessoas que fazem ou que realmente fizeram, através dos seus liderados, coisas de maneira mais rápida. Então, pô, se o Jean chegou lá como CHRO e demorou 1 ano para entregar qualquer impacto, as pessoas falam, esse cara é meio lento. Se o Jean eventualmente conseguir entregar algum impacto em 3 meses, ele vai meio que acumulando pequenas vitórias. E acho que a segunda coisa pra mim também que eu vejo que é muito importante é o que você falou, assim, hoje em dia tem uma falsa percepção, a gente tava falando isso até antes daqui, de que eu posso ser muito bem sucedido muito rápido. Pô, mas eu nunca vi alguém tão bom que não tava estudando muito, que não tava trabalhando duro, que não tava provavelmente indo um pouco além do seu horário de trabalho, que não tava trabalhando de maneira intensa. Então, assim, Manuela, eu adoro a flexibilidade do trabalho, eu adoro poder viajar um dia e outro e tal. Mas, assim, se eu fizer isso toda semana, numa empresa que está em construção, que está em crescimento, a minha empresa não vai dar certo. Então, a gente tem que conectar um pouco essas coisas também, para entender como os grandes profissionais se moldam no mundo de hoje. Eu não quero ser polêmico, mas assim... pra turma que às vezes é mais nova que tá ouvindo, tem um livro que eu li que mudou um pouco minha visão, que era, eu lembro bem assim, chama Howard Stevenson, o cara é um professor de Harvard, e o nome do livro é Just Enough, assim, o bastante. Cara, esse livro já deve estar antigo, assim, mas ele falava muito parecido com o que você falou, mano, que era assim, que você tem que ter mais ou menos o que você quer, o que é importante pra você na tua vida, o que você quer fazer, onde você quer chegar e tal. E ele brincava que ele falava assim, todo mundo vai ter essa energia limitada, né? Que é justamente o nome do livro do Just Enough. Então assim, putz, mano, eu não quero falar por você, mas assim, você abriu puta caso legal, assim, abriu uma empresa de sucesso, fez um negócio... Eu tenho certeza que você ralou pra caramba pra fazer isso acontecer. Eu tenho certeza, assim. Eu não conheço ninguém que não fez isso. E tá tudo bem, porque pra você, te conhecendo, ver que você é uma pessoa feliz, que tá bem, cara, isso é o enough pra você, assim, né? Você fez uma equação que pra você fecha. Então, eu também tenho muito medo parecido com você, às vezes, da pessoa achar assim, não, eu vou ser promovido mais que todo mundo, não sei o que, parará, mas eu vou também... Não vou trabalhar muito, e não vou ler muito, e não vou estudar muito, e não vou me desenvolver muito, e não vou quebrar a cabeça com um problema difícil. Cara, é o que eu falo, assim, se você conseguir fazer, depois me conta, porque eu não conheci gente em nenhum lugar, tá? Em nenhum setor, nenhum segmento, nenhum país que conseguiu fazer isso. Acho que a equação para... Agora, o que eu acho que é importante, primeiro, equilíbrio, assim, não quer dizer... Eu não tô falando aqui para trabalhar 20 horas por dia, acho que isso é super não sustentável. Não sustentável em nada. Segundo, propósito... Cara, eu lembro, assim, períodos mais felizes da minha vida, às vezes, foram períodos que eu mais trabalhei. Porque eu tava com... A turma que tava do meu lado era muito legal. Os problemas que eu tava resolvendo eram problemas que eu me interessava muito em resolver. Então, foi super gostoso, foi super bacana, né? E o terceiro ponto que quem me ensinou foi a Priscila do Well Hub, que ela tava comentando sobre flexibilidade. Então, também já teve dia que deu sexta-feira, 4 da tarde, eu falei, meu... Chico e o Teco não estão funcionando mais, vou dar uma parada aqui hoje, segunda-feira eu começo mais cedo e tal, e tá tudo bem. Exato. Né? Exato. E acho que só um último ponto, assim, antes da gente terminar, né, falando sobre equilíbrio, etc., eu corro, e já corri maratona. E tem uma analogia muito feita no mercado financeiro, no mercado de trabalho, que é, montar uma empresa, ou fundar uma empresa, ou a sua carreira é uma maratona e não uma corrida curta. E eu acredito e me relaciono muito com ela, assim. Mas tem uma coisa que talvez nem todo mundo treinou pra uma maratona, que não é que era uma maratona que você treina, assim, 1 ano correndo 5 km no final de semana. Quando você tá lá no seu período de pico, você tá correndo 28, 32, 26, 24. E aí no dia você vai lá e dá um 42, e depois você passa, 2 semanas ali só, correndo 5. Então, assim, a vida corporativa é um pouco isso, assim. No sentido que correr uma maratona, você tem que cadenciar pra você não se quebrar. Mas não acho que correr uma maratona é correr poucos volumes durante muito tempo. Você tem momentos de picos, tem momentos de crescimento e a vida corporativa é mais ou menos igual. Adorei. Eu nunca corri maratona. Corri meia maratona. Não sei se eu quero correr maratona, porque é muito sofrimento. Meia sofrimento. Já foi difícil.
Mas, mano, eu brinco, né, assim, te escutando falar pra mim, eu brinco de equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático. Eu acho que a vida é um equilíbrio dinâmico. Então, assim, tem horas que você vai trabalhar mais e tá tudo bem, tem horas que você vai trabalhar menos e tá tudo bem também. E talvez não sei se é a falha, mas assim, onde eu errei na minha vida, é às vezes achar que era um equilíbrio estático. Falar assim, não, todo santo dia vai ser desse jeito. Não vai, nunca vai. A vida te surpreende de formas diferentes, seja no trabalho, em casa. Tem uma pessoa que eu conheço também que teve filho que ela falou assim, a maior dificuldade é você abrir mão da tua agenda, assim, você não é mais dono da tua agenda, você vai responder pela agenda de alguém, você vai dormir o quanto essa pessoa deixar, você vai trabalhar o quanto essa pessoa deixar e assim por diante. Então, pra mim esse é o equilíbrio dinâmico que a gente tem que buscar, né? Sim. E acho perfeita, eu também adoro exercício, assim, atividade física e tal. Pô, é isso, é um planejamento, né? Eu vou correr 42. Cara, então beleza, aqui eu vou correr 5, aqui eu vou correr 10, aqui eu vou correr 30, aqui eu vou descansar, como é que é a alimentação, não sei o quê. E por último, você sabe que vai ser um período sofrido, assim, o dia do 42 não vai ser fácil. Vale a pena pelo propósito, porque você fala assim, depois quando eu olhar pra trás vai ser muito gostoso ter feito isso, ter entregue, ter realizado. Mas vai ser sofrido no meio do caminho. Sem dúvida. Quem tá ouvindo sabe que, pô, tem um monte de sofrimento no meio da nossa história e no dia a dia também. Sem dúvida. Por isso que é bom seguir lá a dica e fazer o Apple Health. Adorei. Que você vai se lembrando, pô, sofri, fui feliz. Boa dica. Essa eu não conhecia, não. Mas, Jean, chegando ao final aqui, a gente tem um quadro que a gente fala de bate-bola, jogo rápido. São perguntas rápidas com respostas rápidas. A primeira é um livro pra quem quiser se aprofundar em qualquer coisa que a gente falou hoje, que você leu e virou uma referência pra você. Então... Pode ser 2? Pode. Licença poética. Não, a gente falou um pouquinho aqui muito de um livro que se chama Working Backwards, da Amazon. Putz, eu tô lendo agora esse livro, assim, sensacional. E ele é bem manual, tá, gente? Assim, ele é tático. Ele é muito assim, bom. Porque ele não fala assim, fazíamos reuniões para discutir produto. Fala assim, cara, a reunião era essa, o slide tinha isso, tinha tantos slides, era feito desse jeito. Não maravilhoso. Eu adoro. Então, assim, ele é um manual para mim. É o Working Backwards da Amazon. E o outro livro que eu adoro de paixão, assim, quando eu fui para RH, foi um dos livros de cabeceira para mim, aquele Work Rules, né? Regras do trabalho, de um cara chamado Laszlo Bock. Esse cara foi, sei lá, funcionário número 40 do Google e ele ajudou a montar a área de RH do Google. Então, assim, tudo que eu falo de estatística, de número, de dados, eu copio um monte de coisa de lá, sem nenhuma vergonha de falar, porque ele já quebrou a cabeça pensando e ele botou isso para rodar. Legal. E aí, um podcast... Podcast, não, vai parecer que é média, mas eu escuto o podcast aqui, acho super bom. Eu gosto muito de podcast de RH, porque eu acho que tem pouca... Às vezes a gente não tem tanto conteúdo sendo produzido, então os que tem um pouco mais de profundidade eu gosto. Esse daqui eu gosto do podcast do Vabo também, que é super bom. Bom, já foi, né? Era já falei 2. Boa. E a terceira é uma pessoa que você eventualmente recomenda para as pessoas seguirem, seja newsletter, LinkedIn, que traz conteúdo legal sobre esses temas. Suspeito para falar, vou falar da Mari Dias. Trabalhei do lado dela, assim, sou super fã. É uma pessoa que... Eu gosto muito dos conteúdos que ela produz em Instagram, nos podcasts que ela participa, tudo mais. Mas ela fala bastante sobre RH e esse RH na prática, assim, né? Putz, qual que é o tipo de problema, como é que eu resolvo, e geralmente cai muito para essa conversa de como é que o ser humano se comporta, né? Então, eu gosto pra cá. O outro, bom, eu falei 2 em todos, então para falar 2 também aqui, um outro cara que eu tive a oportunidade de conhecer, eu gosto muito, é o David Green, vou falar 3 aqui, e o Josh Bersin também, são 3 caras de RH que eu acho que vale a pena seguir, assim, são muito bacanas. Legal. Jean, muito obrigada pela sua participação, eu que agradeço. Foi ótimo. Eu não segui tanto minha regra dos 40 minutos, que eu sempre sigo, porque o papo tava bom e eu não quis parar, então muito obrigado. Eu que agradeço, adorei, mano, obrigado a todo mundo aí, super prazer falar com vocês. Fechado. Gente, é isso, chegamos ao fim da primeira temporada do Gente Saúde, foi um prazer estar com vocês aqui, fiquem ligados que tem mais vindo. Se você gostou dessa conversa, compartilha ela, comenta, curte, envia para outros RHs ou outras pessoas que você acha que precisa ouvir e refletir sobre o que a gente falou aqui. E nos vemos em breve nas plataformas de áudio e vídeo com a nova temporada. Um abraço, até a próxima.